e muito bom dia a todos. Queria, antes de mais, agradecer à APEC e da pessoa do Sr. Dr. Jorge Cotovil pela simpática recepção. Agradecer também ao Secretariado Nacional da Educação Cristã. E queria felicitar realmente esta iniciativa deste encontro, com este bónus estarmos neste local tão inspirador, é verdade. E, claro, agradecer a todos e a cada um de vocês que escolheram passar esta manhã de sábado aqui um bocadinho. Eu, pelo menos da minha parte, olha, vou tentar que seja uma manhã bem passada. E não se vão embora depois na segunda parte, está bem? E realmente eu tenho trabalhado nos últimos anos em escola, no Externato da Luz, e tenho a possibilidade de trabalhar realmente com muitas pessoas, a ouvir muitas coisas e ouvir diferentes realidades, diferentes dificuldades e diferentes qualidades que se vão apresentando. E quando o diretor pedagógico do Externato da Luz, o Frei José Silvestre, me apresentou este desafio de vir aqui esta manhã, eu fiquei um bocadinho a pensar que tema, claro que aceitei logo, e pensei que tema é que eu gostaria de trazer, porque pensando em escolas, logo à partida, quer dizer, pensamos as dificuldades às vezes com os alunos, nos recreios, as agressividades entre eles, mesmo entre adultos, a forma como nós nos relacionamos e como é que vamos resolvendo os nossos conflitos. A comunicação com as famílias também me parece fundamental e um ponto que falamos muitas vezes que é importante. Andava assim um bocadinho a pensar o que é que me faz sentido levar. E olhem, o mais engraçado foi que quando se tornou mais claro o que é que eu queria trazer, foi no concerto, imaginem só, da Raquel Tavares. Um bom concerto, não é? E em que a fadista, a determinada altura, começa a cantar umas músicas do Roberto Carlos. E, em especial, uma que eu trago aqui hoje para partilhar convosco. Ora, e foi precisamente, antes de mais, um agradecimento à Junta de Freguesia de Carnide, que foi quem proporcionou o concerto. E este momento também é inspirador para mim. Porque realmente, se chorei ou se ri, o importante é que eu vivi as emoções. Nós somos todos feitos de afetos e as emoções são parte fundamental nas nossas vidas e nem sempre são assim tão bem cuidadas. Por isso, um bocadinho aqui o nosso percurso, o que é que eu me propus trazer hoje aqui para ver convosco. Em primeiro lugar, então ver o que é isto, o que são as emoções, que emoções é que conhecemos, será que tem alguma função? Para depois vermos quando é que temos que lidar e como é que devemos lidar com estas emoções. Para depois, imaginem, como é que podemos criar mais felicidade em cada um de nós. Ambicioso, não é? É na segunda parte, portanto não vale a pena irem-se embora. Para depois, por último, vermos também como é que nós somos capazes de transportar isto para os outros nas nossas escolas, nos nossos locais de trabalho. Ora, então, digam lá, emoções, o que é que são emoções? Que emoções é que se lembram? Alegria, tristeza. Obrigada. Saudade. Era também saudade? Raiva. Desilusão. Não percebi. Frustração. Angústia. Desespero. Paz. Alegria. E o amor. A esperança. Olhem. É isso mesmo. É assim, às vezes também uma coisa são as emoções, outras são os sentimentos. Para ser mais fácil distinguir, as emoções é sempre uma resposta do nosso corpo a alguma coisa que acontece. É uma resposta rápida, automática, sobre alguma coisa que acontece e que nos faz agir, fazer qualquer coisa. Às vezes, quando nós pensamos sobre as nossas emoções, por exemplo, estou muito alegre, ou aquela pessoa faz-me sentir muito bem, sinto amor. É uma coisa mais, é o sentimento, está bem? Mas realmente as emoções fazem inevitavelmente parte da nossa vida
e são também as emoções que fazem com que nós às vezes também vamos mudando um bocadinho os nossos percursos, vamos fazendo algumas coisas ou outras de acordo com o que as nossas emoções nos vão dizendo. Acham que sim? Querem me dar algum exemplo? Imaginando, vocês há bocado falaram no desespero, não é? Se vocês estão numa situação em que estão constantemente a sentir desespero, se calhar vão fazer alguma coisa para alterar isso, ou para sair da situação ou para alterar, não é? Mas também queria dizer-vos que realmente as emoções são alguma coisa que todos nós temos. É assim, realmente quem arquitetou aqui o ser humano, isto está tudo feito ao máximo pormenor. Todas as células, todos os órgãos, os sistemas, isto funciona lindamente. Então porquê é que se haviam de lembrar de nos pôr emoções? É porque elas realmente devem ter aqui algum papel. E nós, estão aqui pessoas de diferentes pontos do país, todos somos dotados desta capacidade de ter emoções. Seja aqui em Portugal, seja a tribo mais escondida no meio da Austrália, que não contactou com mais ninguém senão aquela tribo. Todos, cada um de nós tem esta capacidade de ter emoções. E há umas que são então universais, que são as básicas, que são essas que eu gostaria agora de ver um bocadinho convosco. E são elas, a alegria, que foi logo a primeira que vocês falaram, a tristeza, também acho que foi a segunda, a raiva, o medo, o nojo e a surpresa. Estas são as emoções básicas que existem em todo e qualquer ponto do planeta, está bem? E agora, tal como eu vos tinha explicado, vamos lá ver aqui cada uma delas, qual é que é a função delas, para que é que serve. Por exemplo, a alegria, acho que é fácil, não é? A alegria é despoletada por algum acontecimento que seja favorável para nós, não é? Alguma situação que nos cause bem-estar. E até a nossa própria expressão indica claramente, não é? Até para os outros perceberem que nós estamos alegres. E o que é que acontece? Há uma coisa engraçada, o facto dos nossos olhos se abrirem mais, aqui depois esta menina está tão alegre, riu-se tanto, depois até se fecharam mais os olhos. As nossas bochechas também ganham, os músculos das bochechas ficam mais tensos e vão mais para trás, a boca abre-se mais, os cantos da boca também sobem. E isto o que é que faz? Esta expressão na nossa cara vai dizer ao nosso cérebro, olha aí, estou a ver uma coisa boa que gosto. Portanto, o que é que o cérebro faz? Bom dia. O que é que o cérebro faz? Vai produzir uma substância que vai circular no nosso corpo todo que nos causa bem-estar. Agora só aqui uma curiosidade. O nosso cérebro é super inteligente, não é? A nossa máquina, o nosso controle. Mas às vezes não é tão inteligente assim. Porque se nós nos rimos, alguma coisa boa que nos aconteceu, o nosso cérebro vai realmente ver, isto é um sinal que ela está bem, vou produzir substância de bem-estar. Mas se nós forçarmos um riso, não é um sorriso amarelo, que isso não vale, mas se for um riso sem nenhuma, que nós, olha, vou-me rir, o nosso cérebro não vai perceber que aquilo é um riso falso e vai produzir a mesma sensação de bem-estar. Isto é a base daquelas terapias, sim, exatamente, às vezes até aparecem umas reportagens, não é? E quer dizer, visto de fora aquilo parece um bocadinho tonto, porque as pessoas estão a rir-se do nada, mas a base é esta. Quer dizer, eu acredito que às tantas as pessoas já se estão a rir dos risos umas das outras, não é? Porque também se vai contagiando. Mas a base é esta, o nosso cérebro não sabe se é um riso verdadeiro ou não. Acho que isto é um bom ponto de partida. Em caso de dúvida, riam, está bem? Tanto que o nosso cérebro vai trabalhar e vai assumir como, ok, foi o sinal para transmitir bem-estar. Agora, também é verdade que é uma emoção que nos deixa mais disponíveis para os outros. Não é à toa que dizemos, olha, ela está bem disposta hoje, vai lá pedir aquilo que tu queres, não é? E realmente acabamos por estar mais disponíveis e mais despertos até para ver as coisas boas que estão a acontecer, quando esta emoção se apodera de nós.
Hum, então, e para que é que serve a alegria? Para além de nos causar um bem-estar bom, não é? Também tem este efeito de contagiar os outros, não é? As emoções têm, é verdade, as emoções, para além de serem um sinal nosso, acaba por ser também um sinal para os outros, ok? E acaba por ser uma recompensa, imaginem, por algum esforço que fizemos para tentar atingir alguma coisa, soube bem, não é? Ou é um sinalzinho também que nos diz, olha, gostas, ficaste contente quando aquela pessoa te sorriu? Boa, então já sabe, para a próxima também podes tu sorrir. Também nos vai sinalizando o que é que são as coisas que nós gostamos mais. Então, e agora a tristeza? A tristeza acontece quando há algum acontecimento de perda, não é? Quando houve alguma perda na nossa vida. E aqui a perda pode ser uma coisa tão simples como perder a tampa da caneta, ou perder o autocarro que me dava imenso jeito e já vou chegar atrasada ao trabalho, ou morrer mesmo alguém que seja importante para nós, não ouvir uma má notícia, não é? Uma má notícia. Ainda tinham dito aqui mais qualquer coisa? Então para que é que servirá? Mesmo a nossa expressão muda radicalmente, não é? A energia que havia nas bochechas desaparece. Parece que todo o rosto descai, não é? E isto também permite que os outros percebam que estamos tristes. E tem esta função de... Não é? Os outros também vai criar a preocupação nos outros. Perceber o que é que eu posso fazer para ajudar. Exatamente. E tem ainda outra função. Aqui a tristeza. Quando nós temos um acontecimento que nos deixa tão tristes, vamos parar um bocadinho aquele momento da tristeza, não nos vamos distrair com as alegrias, não nos vamos distrair com coisas que não são tão... Naquele momento precisamos de pensar, parar para pensar. O que é que eu posso fazer diferente? No caso de uma caneta, tão simples como, olha, para a próxima tenho de guardar melhor a caneta. Ou podem ser coisas mais complexas, como, olha, ou uma criança, imaginem, uma criança que está a fazer um desenho com canetas de feltro e que passa no mesmo sítio tantas vezes que até fura a folha. Fica triste. Tem direito a essa tristeza. Porquê? Vai ser esse momento para parar, para pensar, que vai fazer com que na próxima vez vai ter mais cuidado a pintar, se calhar até vai escolher lápis de cera ou lápis de cor para não furar. Então, mas, está bem, isso é uma coisa que nós podemos fazer. Então, mas, por exemplo, no caso da morte de alguém, qual é que será a função da tristeza? Difícil, não é? Será um momento e a pessoa tem mesmo que passar por essa emoção da tristeza. Nós temos aquela tendência de, por exemplo, na escola, eu já volto aqui à questão da morte, vimos alguma criança a chorar. Não fiques triste, não chores. É ou não é? É logo nosso primeiro instinto. Mas ele se calhar tem direito àquela tristeza. Porque se calhar vai precisar desse tempo para parar, para pensar, para ver o que é que pode fazer diferente. Da mesma forma, e agora voltando aqui à questão da morte, sabe bem às vezes chorar muito, não é? Mas nós temos a tendência, não chores, não é? Diga. Refletir, não é? Ultrapassar. Refletir para ultrapassar, é isso mesmo. Tem esta função reparadora. Pode ser um desgaste enorme, mas é necessária para depois progredir. O luto é necessário. Mas tem que ser passado. Exatamente. Exatamente. Tem que ser. Nós percebemos muito bem quando alguém tem uma lesão, olha, tem que ficar ali em repouso, não é? A perna tem... Nós também, quando temos um acontecimento muito desgastante, muito triste, temos direito a esse repouso, a esse parar para pensar. Está bem? Portanto, já sabem, se algum miúdo depois de repente na escola, ai, estou triste,
Pronto, está bem, então deixa de estar triste. Não, é claro que temos que estar com atenção, portanto isto também serve, nós percebemos logo, olha, o que é que se passa contigo? Estás triste, não é? E nós não vivemos isolados, ainda bem, e a escola é o local apropriado para estarmos com atenção aos outros. E vamos perceber que, se calhar está triste, às vezes até achamos, isso não interessa nada, mas ela já não é minha amiga, já nunca mais vai ser minha amiga, pronto. Se calhar podíamos dizer, olha, estou a ver que estás triste com isto, não é? Ficaste desapontado com a tua colega, olha, então vê lá o que é que podes fazer. Okay? É diferente do que dizer, não fiques triste, ela também não interessa. Não, mas temos, porquê? Porque nós sabemos que eles no dia a seguir já vão estar a dizer o contrário, não é? Já é o outro que não é. Mas para nós, à distância, podemos perceber, isto não interessa nada, vocês amanhã já vão estar bem. Mas para aquela criança, naquele momento, é o drama, é ou não é? E já falámos isto várias vezes, mas realmente temos que lhes dar então a atenção para eles viverem aquela emoção e saberem lidar com ela. Então e agora a raiva. Ai. Acaba por ser um bocadinho aqui um sinal, estou pronto para atacar, é ou não é? A expressão facial é engraçado que na raiva até a velocidade do sangue que passa no nosso corpo aumenta e até flui mais sangue para as mãos e para os pés. Porquê? Para atacarmos, para respondermos, para estarmos prontos para a ameaça. É nesta altura que eles depois começam aos pontapés, não é, como nós sabemos. Mas não podemos justificar tudo com isto é a raiva, é o sangue que chegou às mãos e por isso é que ele deu o murro ao outro. Mas para explicar que o nosso próprio corpo funciona para atacar e a raiva é ativada quando nós sentimos quando aconteceu alguma coisa que foi contrária àquilo que nós estávamos à espera. E a raiva tem então este papel de nós conseguirmos mostrar ao outro, olha, estou descontente com isso. Olha, isto vai contra as minhas ideias, não é? Ou se me chateaste, ou se fizeste isto, ou se fizeste aquilo. Ou não estava nada à espera que aquela pessoa fizesse aquela coisa comigo. Portanto, a raiva tem este papel de indicar aquilo que nós não gostamos, para mostrar desagrado. Porque imaginem, e pensando até nos recreios da escola, se os alunos não tivessem raiva, era um descanso, não havia problemas nos recreios, não era? Mas, no fundo, os alunos não tinham esta capacidade de mostrar e de fazer valer os seus ideais e de mostrar o que é que gostam, o que é que não gostam, não é? De mostrar as suas ideias. Portanto, já viram, afinal a raiva também tem aqui um papel, não é? Faz falta, não é? E até sabe bem, às vezes uma explosãozinha, é ou não é? E é verdade que às vezes depois a raiva até se manifesta não só nas agressões, não é? Pode não ser só aqui o sangue, pode ser não só nas agressões físicas, mas até nos insultos, nas ameaças, isto tudo também é fruto da raiva, está bem? Digam. Querem? Muitas vezes é na raiva que eles desabafam, tiram cá para fora muita coisa para lá dentro. Exatamente, é o momento em que foi a panela de pressão, explodiu, não é? Que estava contido, e nós também. Se a raiva pode ter essa coisa boa que é finalmente dizermos aquilo que estamos a sentir, às vezes corre mal, que é quando estamos descontrolados e às vezes dizemos coisas que efetivamente até nem sequer estamos a sentir, não é? Portanto, já de certeza que já aconteceu a todos aqui, no momento que estamos imersos na raiva, não era bem isto que eu queria dizer, não é? E depois vem o arrependimento, o sentimento de culpa. Dizemos o que pensamos e não pensamos naquilo que dizemos. É isso mesmo. É a perda do autocontrole. É a perda do autocontrole, não é? E aqui depois já vamos passar à outra parte, se calhar precisamos de saber lidar aqui um bocadinho com isto. E, muito bem. Então e agora, aqui passando
ao medo. Mais uma vez, o nosso próprio corpo dá sinais, a cara também dá sinais claros. É engraçado que parece que nos encolhemos todos um bocadinho para ocuparmos menos espaço e nos protegermos, porque o medo surge quando sentimos alguma coisa, sentimos algum perigo ou sentimos alguma coisa como ameaçadora. E eu costumo dizer aos alunos que às vezes vêm falar comigo por causa de estou muito ansioso nos testes, não é? É uma coisa comum. E quando eu falo com eles, então para que achas que serve a ansiedade? A ansiedade podemos incluir aqui nas questões do medo. Então para que serve a ansiedade? Rita, para nada! É logo a primeira resposta. Então eu pergunto, então imaginem, se vocês, num momento de teste, forem com a mesma descontração, que vão ali à Dona Glória no bar pedir uma tosta, se calhar não vão estar com atenção às perguntas todas, se calhar não se vão lembrar de tudo aquilo que vocês estudaram. E o medo tem então esta função de nos expor alerta, não é? O que é que pode acontecer? Vou ler, será que o teste tem rasteira? Vou ler a pergunta até ao fim. É claro que quando este medo é exagerado, portanto é desproporcional para aquilo que está a acontecer, depois podem surgir fobias, podem surgir ansiedades maiores que depois precisam de algum acompanhamento e de alguma ajuda, que existe. Mas claramente o medo tem esta função de, calma, estamos aqui a ver o que é que vai acontecer, para que é que eu preciso estar preparado. E às vezes, e para além da situação que pode ser uma ameaça ou não, tem a ver com o que é que nós pensamos. Calma, por exemplo o teste. Eu vou estar preparado? Eu estudei? Se estou a achar que não estou preparado, mais medo vou ter. Será que posso perguntar a alguém? Posso estudar com mais alguém um bocadinho mais? Portanto, se eu sinto que... Não é no momento do teste, não é copiar ao lado. Alguns também podem achar, estou sentado ao lado daquela que é boa aluna, posso tentar também copiar, é uma estratégia. Mas não sei se será ideal. Mas isto para dizer que o medo também tem a ver com isto, com a avaliação que nós fazemos. Sou capaz de lidar com isto ou não? O medo de uma cobra. Aqui não há cobras, estou descansada. Quem é que aqui tem medo de cobras? Não sou a única. Mas é assim, estou descansada, acho que aqui não vai haver nenhuma cobra, não é? Ou então, se alguma vez me aproximar, vou pensar, tenho lá alguém em casa que me vai ajudar? Ou tenho lá, estou sozinha? Ou será que há ali alguma vassoura ou alguma coisa que eu me possa socorrer para vencer aqui esta ameaça? Isto tem a ver realmente com esta capacidade que nós temos em tentar arranjar recursos, o que é que podemos fazer para enfrentar essa situação de ameaça. E é verdade que todos temos medo, não é? Já disse que é uma emoção básica, e as próprias crianças também vão passando por medos típicos. As crianças, por exemplo, as mais pequeninas, começam com o medo de perderem o suporte, quando ainda são mais bebezinhas, que nem sequer têm ainda a capacidade de se aguentar, têm o medo de serem desamparadas. Ou depois surge o medo do desconhecido, é a altura em que começam a estranhar quando as mães os deixam sozinhos com alguém. Faz parte. Estão a aprender a lidar com o perigo, com situações de ameaça. Ou mais tarde, depois os medos dos fantasmas, o medo dos animais, o medo do escuro, e depois ali mais entrar na parte mais da adolescência, o medo dos comentários dos outros, da avaliação que os outros vão fazer, da nossa aparência física, da nossa capacidade académica. Tudo isto faz parte e é uma forma também deles irem sabendo e aprendendo a lidar com o medo. E às vezes também há situações em que nós não percebemos muito bem o medo. Estou a lembrar-me de casos, por exemplo, em alunos que têm medo de vir à escola ou alguma recusa em ir à escola. Estava tudo bem e de repente começaram ali com uma situação de medo um bocadinho inexplicável.
E apesar de para nós que estamos a ver a situação, então não tem problema nenhum, sempre vieste, tens os colegas, tens os professores, tens tudo. Mas há casos em que aquilo é mesmo bloqueador da pessoa, dos alunos, e eles não conseguem mesmo. Para isso é preciso também apoio e ajuda especializada. Mas se nós tivermos isto em linha de conta, que é aquilo que ele está a sentir, para nós aquilo não é nada, mas aquilo que este aluno ou esta aluna estão a sentir são verdadeiros, independentemente da leitura que eles estão a fazer da situação. Mas é verdadeiro, aquela emoção é real, não é? É uma insegurança, não é? São inseguros. Às vezes é uma mistura de coisas, não é? Às vezes não é muito fácil a leitura que fazemos da situação. Pode ser, mas às vezes é uma insegurança, mas eles foram seguros antes, ainda nos deixa mais na dúvida. Mas às vezes, quer dizer, isto depende muito, cada caso é um caso, não é? Mas às vezes tem a ver com próprias dinâmicas da família, próprias situações que as famílias estão a vivenciar e que uma forma que os alunos têm de arranjar o refúgio, olha, não é saltar a tampa com a raiva, é se calhar canalizar aquilo para um medo, é uma forma. Às vezes pode ser essa a razão. Então e o nojo? Eles dizem tanto. Não é? Agora já sabem. Podem dizer que isto é natural. Faz parte. Não é? E o nojo, até a nossa própria expressão, fica em evidência ao nariz que cheira se alguma coisa não está em condições ou se alguma coisa não é própria até para tocarmos ou para comermos. Isto tem esta função. Aqui o nojo está um bocadinho aqui na família do medo, que é para nos proteger. O nojo serve para nós ver, não precisamos de ir comer uma coisa ou tocar numa coisa para vermos que aquilo até pode ser uma comida que esteja estragada, ou são coisas que claramente nem sequer precisamos de tocar, porque até podem transmitir doenças. Portanto, tem esta função também de nos proteger. Não é? Porque... E é verdade, eles dizem muito isto, que nojo, não é? Que nojo. E às vezes, depois também há alunos que são... Como é que eu ia dizer isto? Que têm, parece que não têm noção do que estão a fazer, que estão a causar um nojo enorme a outros, é ou não é? É ou não é? Não é? Pois é. Mas agora já sabem, isto tem uma função que é para os outros também saberem, olha, nisto não se faz, não precisas de tocar nisto, não precisas de fazer nisto, há coisas que se fazem na casa de banho, não é? Pronto. E vamos ficar por aqui, se calhar. E agora, finalmente, a surpresa. A surpresa, quer dizer, é ativado quando alguma coisa de inesperado acontece, não é? E depois aqui das duas uma. Ou é alguma coisa boa, não é? Pois, não é? Ou é uma coisa boa que depois se transforma aqui na alegria, pois é a emoção que já vimos, ou então é uma coisa má, uma notícia má, ou então é alguém que nem sequer gosta de surpresas. Até pode ser uma coisa boa, mas não gosta desta sensação de estar exposta a uma coisa que é inesperada, que não sabe com o que é que há de contar. Aquelas pessoas que é quem fazem uma festa surpresa e dizem, eu só queria estar de pijama. Eu não... Depois tem que fazer aquele sorriso, ou se tentar aquele riso, não é? Para causar bem-estar. Mas lá está, portanto a surpresa depois ou desencadeia depois para a alegria, ou depois passa para sentimentos de tristeza porque há alguma notícia má, ou alguma raiva porque tu já me conheces, sabes que eu odeio que me façam surpresas. Não é? Portanto, vai depois canalizar para uma dessas emoções. Ora, então e agora? Eu gostava que, aqui destas emoções que são básicas, que já disse que toda a gente tem, em qualquer ponto do planeta, eu gostava que pensassem nelas como o nosso GPS. Porquê? Portanto, já vimos que isto é, olha, equipamento de série, portanto, nós já vimos com isto. Não é? Isto já foi muito bem pensado e puseram-nos logo com emoções. E se nós realmente estivermos com atenção às nossas emoções, soubermos ler as nossas emoções, conseguimos perceber até onde é que podemos ir, para onde é que o que é que devemos procurar, o que é que nos deixa alegres, o que é que devemos evitar ou o que é que devemos fazer, porque
para evitar aquele medo, ou o que é que podemos dizer para mostrar a nossa raiva, não é? Portanto, acaba por ser aqui um bocadinho o nosso GPS, para nós sabermos um bocadinho o nosso caminho. Eu gosto desta imagem das emoções como o nosso GPS, está bem? E lá está, fomos beneficiados porque vem logo de série, não é nenhum equipamento extra, portanto já todos vimos com isto. Então, faz-vos sentido? Aqui então emoções positivas, emoções negativas, sendo que emoções positivas são aquelas que nos causam bem-estar. E as emoções negativas, pelo contrário, são aquelas que nos causam sofrimento ou mal-estar. E será que podemos considerá-las boas e más? O que é que vocês acham? Faz-vos sentido? Se calhar não. Porque são todas necessárias uns ao mais. Boa, Célia, boa. Exatamente. Às vezes falamos assim, emoções boas, emoções más. Eu fico logo nervosa, começa-me logo assim. Porque todas têm uma função, não é? Todas elas, algumas podem nos trazer mal-estar, mas já vimos que precisamos do sofrimento no nosso... E ele está cá sempre, temos que saber lidar com ele, não é? Portanto, realmente, se calhar, boas e más não faz muito sentido. Mesmo positivas e negativas, só nesta perspectiva que é positivas porque causam bem-estar e negativas porque causam sofrimento. Mas todas elas são necessárias. Então, e agora, quais é que serão as mais poderosas? Aquelas que nos causam bem-estar ou as que nos causam o mal-estar ou o sofrimento? Depende da pessoa. Depende da pessoa, então diga lá. Se a pessoa é mais positiva, valoriza mais Ok. a realidade bom, tenta valorizar. Se a pessoa for mais pessimista e mais negativa, A outra dá vai- mais relevância às coisas negativas. Bom ponto de vista. Não é? Portanto, um bocadinho aqui a diferença entre as pessoas otimistas e as pessoas pessimistas, não é? Sendo que as otimistas, se calhar, vão estar com mais atenção às coisas boas, Valoriza é isso? mais. E uma coisa, já agora aproveito já para esclarecer. Uma pessoa otimista não é aquela que nega o sofrimento, nem que nega as coisas que não estão a acontecer bem. Certo? É aquela que procura as soluções para que as coisas se resolvam. E se calhar tem o foco maior nas coisas boas que estão a acontecer e nas capacidades. É verdade, e a pessimista se calhar vai dar mais atenção ao que está a correr mal, ou não sou capaz, ou ninguém é capaz, ou isto vai mesmo correr mal, está tudo acabado. Não é? Mas então estava a dizer, como é que se chama? João. O João estava aqui a dizer que depende um bocadinho da pessoa. Uma pessoa positiva vai achar as emoções positivas vão ser mais poderosas e se pelo contrário, uma pessoa pessimista, as mais poderosas que vão puxar mais são as emoções negativas. É isso? Sim, não tem tanto aquela força depois de tentar converter as más em boas. Ok? Obrigada pela participação, é um bom ponto de vista. Eu penso mais ou menos assim, bastante. Mediante o sofrimento que as emoções nos podem causar, nós temos que nos agarrar, eu falo por mim, às positivas. Muito sofrido, mas ainda consigo encontrar mais positivas do que negativas. E então aí, não quer dizer que eu seja pessimista ou Otimista, sim. No meu caso, vou pelo sofrimento. É o sofrimento, não é? Mas com perspectiva de alguma coisa boa, Mais claro. boas do que as menos boas. As menos boas fizeram-me crescer, mas tentas armar ali daquele lado. E procuras as boas para me fazerem seguir. Ok. E agora estava a lembrar-me que... queria ainda acrescentar. Só dizer uma coisa, eu no contexto de escola, falo por mim, agarro-me sempre ao positivo e noto isso, que meus alunos vão se agarrar muito mais às pessoas positivas e que estão com eles do que propriamente as que estão sempre, faz conta, contra eles, que estão sempre com um ar mais pesado. Eles vão procurar sempre a ajuda daqueles que estão mais dados Disponíveis, não é? disponíveis a eles. O que não quer dizer que uma pessoa otimista ou positiva que não ponha as regras, que isso é fundamental, não é? É isso que às vezes se pode confundir. E eu sou daquelas pessoas, continuo a falar na primeira pessoa. O aluno sabe que eu sou uma pessoa muito exigente.
Mas o aluno também vem e diz-me obrigada por ter sido. E eles sabem até onde é que podem ir comigo. Não quer dizer que eu não gosto deles. Claro, claro. Eu adoro-os. Claro. Que é mesmo assim. Mas, e está na minha linha do sofrimento e das minhas coisas positivas e negativas, eu tento sempre arranjar as positivas. Chego-lhes a dar exemplos, né? Porque ainda há pouco nós, quando estávamos aqui na sensação Do medo, tristeza. E nesta semana a colega é que chegou, olha, pode ajudar aqui esta menina porque ela está muito triste, não sei, não é? Entretanto, como fui puxando, ela a mim disse-me só algumas coisas. Ela já disse mais qualquer coisa. Então, uma das coisas que eu fazia estar triste, melancólica, que não queria estar ali naquele dia na escola, acabámos por saber que ela era o dia do aniversário dela e fazia 5 anos que a mãe a tinha abandonado. Pronto, mas se conversarmos, ela conversou comigo, eu conversei com ela, chegámos ali a um entendimento, tentámos-lhe mostrar emoções positivas e o que é que estávamos ali a fazer, mas ela depois disse, mas Dona Ana, eu queria dizer uma coisa, eu estou com a mãe e o pai para me ir buscar, e eu não tive outra forma. Coragem para não aceder àquele pedido, claro. Claro. Mas tento sempre, apesar da exigência, porque eu sou muito exigente, ir à outra parte, tentar ir à outra parte, mexer naquela parte mais sensível, para que eles consigam respeitarem-se E terem também alguma perspectiva de esperança no futuro, não é? Porque a vida não é fácil para ninguém. Claro, e não vale a pena, é assim, é isso, não é? Portanto, isto, o otimista não é só gargalhadas e florzinhas, porque o mundo não é assim, a vida não é assim. E temos que aprender, temos que dotá-los logo de crianças a perceberem isso, não é? E estava aqui só, queria voltar ainda à parte, porque falou aqui no momento de tristeza grande. E, por exemplo, ainda na questão da morte de alguém que nos é muito querido e significativo. É um momento de pausa para pensar, não é? O que é que será que é importante para mim? Afinal, o que é que ando aqui a fazer? O que é que isto realmente de um momento para o outro? Não estamos cá. E muitas das vezes é o momento em que as pessoas se confrontam, se calhar vou fazer antes isto, ou se calhar... Às vezes até familiares que nem se relacionavam muito vão-se passar a dar mais e a ligar. Olha, estamos aqui todos é para o mesmo, portanto vamos lá puxar-nos mais um bocadinho uns aos outros. E a tristeza tem este papel. Se não for vivenciada, não é? Se for só, pronto, olha, deixa, já está, passou. Vamos agora só rir, vamos para ali, vamos distrair-te. Claro que é bom, não é? Se a pessoa ficar muito em baixo, puxarmos um bocadinho, não é? Para não se afogar na tristeza. Mas tem que passar pela tristeza, não é? Mas aqui a relação, aqui o que é que são as mais poderosas, eu adorava dizer que eram as positivas, mas são as negativas... Não, eu acho que não. Digam. Sim. Porque as emoções negativas fazem-nos crescer e fazem-nos parar e pensar, e pode haver no meio da negatividade toda, no pessimismo, nas emoções negativas que nos surgem diariamente, porque não é só no trabalho, Claro. é nas 24 horas, Exatamente. retirar alguma coisa positiva, alguma coisa que nos fez crescer, nos fez aprender, e acho que até no fundo se calhar estas são mais importantes que as positivas. É a minha opinião e também das minhas vivências, acho que sim. Portanto, para si, como é que se chama? Hilda. Para a Hilda está claro a função destas Sim, emoções, sim, não é? sim. Elas existem, não é por acaso. Exatamente. É mesmo que existir. Fazem todo o sentido. E aqui esta minha questão do poderosas é neste sentido, aquelas que têm mais impacto em nós, aquelas que nos deitam, e são as negativas. São as negativas da tristeza, a do sofrimento e do mal-estar, a do medo que nos pode paralisar. São estas que têm
é como se fosse uma âncora, não é? Que em vez de nos puxar para uns lados, até nos pode puxar para baixo, está bem? Voltarmos atrás nas emoções, vamos ver que temos muito mais negativas do que positivas. Eu estou a olhar aqui para o meu caderno, temos a alegria, não é? E depois temos a surpresa, tanto pode ser positiva, Exatamente. mas depois temos 4 que são as negativas: o medo, o nojo, a tristeza e a raiva. Portanto, ganha as negativas. E estas são as básicas, não é? Tanto quem pensou nas básicas só pôs lá uma, não é? E há até estudos que dizem que para uma pessoa viver bem, viver em bem-estar, para cada emoção negativa que tem de ir arranjar 3 positivas. Portanto, vejam lá o peso das negativas. Mas poder aguentar Não é? e Mas acho superar. que isso também tem muito a ver com as culturas. As pessoas não são iguais. Embora sejam, como disse no início, as emoções de todo o planeta, Mas a forma como nós as vivenciamos tem não toda a são razão. iguais. Tem toda a Não razão. são iguais. Depende muito da cultura, do ambiente, do tempo. Tudo isso acho Do que é valorizado sim, naquele sim. contexto, não Como é? a felicidade é subjetiva. O que me faz feliz a mim, provavelmente não faz a minha colega feliz. Não é? Isso tem a ver também com a personalidade e com as culturas de Sim. cada povo. Sim, claro que sim, e cada vez mais, pois é o que vamos ver a seguir também, mas cada vez mais se estuda a felicidade de uma forma científica. Para muita gente viajar é tudo, para outras Não interessa nada, sim, sim. É o momento é mais importante. Há pessoas que viajar está no topo Sim. dos objetivos de felicidade, não é? Mas esse é só esse. Mas felizmente somos todos diferentes. Exatamente. Não é? E até nisso, até no que é que nós valorizamos, o que é que nos deixa feliz e o que é que nos deixa triste. Por exemplo, o que é que daqui tem animais de estimação em casa? Cães, por exemplo. O que é que daqui tem cães em casa? Ok? E quem é que tem medo de cães? Eu. Vou ver logo aqui uma diferença grande, não é? Há quem tenha o cão em casa ali com grande companhia e há até quem considera que já faz parte da família. E há depois cães nem pensar dentro de casa então, Não. é? Portanto, também aqui uma diferença logo tão simples e que se verifica. Ora, então, mas estava eu a explicar, realmente as mais poderosas são as negativas. Então agora não, ainda continuo aqui um bocadinho e depois fazemos o intervalo. Que o nosso objetivo agora, então, já fomos aqui falando um bocadinho a introduzir, mas realmente porque é que precisamos de lidar com as emoções. E trago aqui um vídeo também para vos mostrar. Aliás, são 2 vídeos, eu vou passar primeiro os 2 vídeos e depois então conversamos sobre os 2, está bem? Aqui sobre os filmes, o que é que vos apraz dizer, o que é comentários que queiram fazer, tanto a aquele primeiro, como a este. Diga Entre os dois, acho que o primeiro é uma luta sem objetivos. O segundo havia um objetivo, ou seja, uma motivação para continuar. Ok, obrigada. Como é que se A chama? leitura que eu fiz, a Isabel. Isabel, obrigada, sim. Ok, mais comentários. Nunca houve desistências. Nunca houve desistências neste segundo. Não, nem um nem outro, é verdade. Nunca houve desistências. Percebe? Persistência, força, luta. Com as emoções todas lá, a alegria, a raiva, a frustração, estava lá tudo. Não é? E A tristeza não chega às bolachas. Mas Tristeza. depois, quando chegou a bolacha, caiu fora. aquela surpresa do pote a cair, de certeza que não foi vista como boa, pois não. Depois daquele esforço todo, não é? Olha, e mesmo em relação ao primeiro, em que aquela senhora tricotava, não é? Era um bocadinho, parecia que sem um objetivo. E não desistia. E às vezes no nosso dia-a-dia é fácil, não é? E nas correrias da escola, não é? Há tanta coisa para fazer, há sempre isto, há aquilo e mais aquilo. E é fácil darmos por nós, às vezes, nesta correria também, que nem vemos. E às vezes já damos tudo de nós, não é? Aquela senhora até fez o cabelo. Às vezes estamos em tanto esforço e continua por ela. Nem se apercebeu
que estava realmente já a dar demais, não é? Às vezes- Ou pelo menos já estava o corpo a desgastar-se. Mas também temos que saber desistir, não é? Se aquilo não dá mesmo, acabou. E perceber Daqui para exatamente, outra. não é? Parar um bocadinho para pensar. Será que isto ia lá arranjar uma alternativa? Vamos para o barulhinho, vamos a tesoura. Não é? Porque aquilo já estava de tal forma automatizado, aquele teca, 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 não é? é que não arranjou uma alternativa nenhuma, porque já não vou comer a Pois, o outro coitado. Coitado. Mas realmente é um bocadinho isto. E por isso é que é importante sabermos lidar com as emoções. É saber quando é que temos que parar. E sabermos exatamente no nosso dia a dia o que é que. Afinal, para onde é que eu quero ir? O que é que eu quero fazer? Que diferença é que eu quero fazer com estes alunos? Não é? E às vezes há muita quantidade de coisas, como disse, Ao mesmo que, tempo para se fazer. fizermos o balanço no final, não houve qualidade nenhuma O resultado. daquilo que demos, ou daquilo que fizemos, ou que proporcionamos. Por vezes a quantidade não diz nada, não é? A qualidade Acho do que- que somos para, no caso, no contexto escolar, para os alunos. E ali assim, era claro que a pessoa queria dar, não é? Não é? Eu acho que está ali bem implícito que a pessoa estava disponível para o outro. Para o outro, que era tricotar, para a tarefa, não é? Estava disponível. Eu faço tudo, não é? Mas ainda era aí. É. Sim. Eu acho que também é importante a pessoa, que era o que a colega estava a dizer, ou seja, a rapidez também não é qualidade, não é? Há por vezes que é isso, a pessoa está acelerada, está estressada e depois lhe falta isto e falta aquilo e falta outro e chega ao fim. E é verdade que há muitas coisas na escola para fazer A isso. produtividade não foi aquela que se pretendia. E é importante fazer as coisas com um ritmo contínuo, mas nada de apavorar, de stress, tentar fazer tudo o melhor possível, dar o melhor de nós, tanto faz a nível sentimental, entre colegas, entre alunos, no trabalho que se tem que diariamente fazer, mas acho que com termo. Porque depois a pessoa acontece Saber, isso. como tinham dito, não é? Saber quando é que é preciso parar, não é? Exatamente. Ou às vezes saber orientar para outra coisa. Porque a gente às vezes chega a um ponto, stop, espera, e agora esqueci-me daquilo, porque esqueceu, porque entra em fase também de hipnose às vezes, não é? Já Porque é o ritmo automático é aquilo. tanto que, onde é que eu estou? Tipo, stop. E isso é muito importante. Às vezes não é só a rapidez, mas também o estar bem connosco próprio, também, não é? Para ajudar depois a envolvimento daqueles que nos rodeiam e para que as coisas também corram bem. Se nós estivermos bem connosco próprios, Não distraída, porque fez o que a escola fez, perdeu o cabelo e no Exato. fim nem ficou ninguém com para a escola e ela coitada ainda ficou sem cabelo. eu Exatamente. também, e Exatamente. acho que ela nem se percebeu do que estava a acontecer. E nem se apercebeu, exatamente. Não. Tipo, isto aconteceu, e porquê? Mas não sei. Ela queria era despachar. Não é? E depois no segundo vídeo, quer dizer, tantas. Coitadinho, aquele pouco que ele sofreu, não é? É verdade. Mas a criatividade ele tinha, porque ele- não é? Não resultou bem. Tanto esforçou e às vezes também acontece isto, que é, tentamos tantas coisas, mas às vezes se calhar precisamos de parar um bocadinho para pensar o que será que é melhor, qual é que é a melhor estratégia, A melhor opção. qual é que é a melhor opção. E às vezes falta-nos este tempo, não é, para parar, mas às vezes também temos que ser nós próprios, é o GPS, não Às é? vezes o problema não está nos outros, está em nós. Às vezes, Começa em nós. não é? E precisamos, se calhar, de saber, "Ei, calma, vou parar primeiro, ver primeiro qual é que é a melhor maneira de chegar ali às bolachinhas, neste caso.